Dando continuidade ao nosso estudo sobre os procedimentos de jurisdição voluntária, vamos hoje então tratar da alienação judicial, que se encontra prevista no capítulo 15, seção 3, Sistema Legal, artigo 730 do CPC. Então vejam, mesmo sendo uma figura da mais elevada importância, o legislador ele dispensou a alienação judicial como procedimento de jurisdição voluntária um único artigo. Ao nosso ver, há realmente uma falha, porque ele poderia ser um pouquinho mais extenso, e em especial no que se refere ao desdobramento dessa figura jurídica, até porque não há como a todo momento fazer com que o profissional de direito fique se desdobrando e indo em busca da alienação prevista em outras figurinhas jurídicas para ter condições de adaptá-la aqui no procedimento de jurisdição voluntária. Ainda assim, vamos procurar fazer a adequação necessária para que haja, digamos, um perfeito entendimento dessa figurinha jurídica como um todo. Até porque, quando se fala em alienação judicial, nos vem à cabeça a figurinha da arrematação, que é aquela da execução, e que se aplica, obviamente, aqui também, enquanto a sua forma, no procedimento de jurisdição voluntária. Assim como sempre fazemos, vamos então distribuir ou tentar desmembrar a figurinha jurídica em partes, né? Para que possamos realmente transmitir o pensamento do legislador com relação a esse quadro e a essa situação. Então, como noção geral, ou noções gerais, melhor dizendo, esse é o segundo procedimento específico, né, de jurisdição voluntária, e ele é utilizado no nosso ordenamento jurídico processual para três situações distintas. Veja, a primeira delas refere-se a bens objeto de constrição judicial. Quando se fala em bens constritos judicialmente, são aqueles que ocorrem, por exemplo, na penhora ou da penhora na execução. É óbvio que também temos a apreensão, que é uma espécie de constrição no arresto, sequestro, em outra situação, mas esses bens daquela figurinha jurídica, eles não podem ser expropriados ou não podem ser alienados judicialmente. Então aqui, quando se fala em constrição judicial, para esse quadro e essa situação, nos lembra de plano de pronto para exemplificação a penhora na execução ou a arrecadação de bens decorrentes da insolvência. É óbvio que ocorre também na falência, mas a falência não é a figura tratada por essa cadeira especificamente. Então, quando esses bens relativos à penhora ou de arrecadação e insolvência vão ser objeto de alienação fiduciária, judicial? Quando forem de fácil deterioração, quando eles estiverem avariados ou sujeitos a forte depreciação, e ainda nas condições que exigirem grande despesa em razão ou para sua guarda e conservação. Essa disposição ela vinha expressa de uma forma mais clara no artigo 1113 do Código de Processo Civil de 1973, não tendo sido reproduzida da mesma forma ou com a mesma clareza no CPC de 2015. Ele apenas menciona nos casos expressos em lei, fazendo com que para cada caso concreto se busque, como já falamos, a adequação necessária. Então,
é bom que se tenha em mente que a alienação judicial na forma prevista para jurisdição voluntária, mesmo que isso ocorra na execução, mesmo que isso ocorra na insolvência, sempre que nós tivermos bens apreendidos que possam ser objeto de deterioração, de depreciação forte ou de despesa, né? Muito grande para a sua guarda e conservação, que é o depósito. O segundo quadro também importante é sempre que houver interesse de incapazes. A alienação judicial é utilizada como meio de resguardar interesses de incapazes ou de outros interesses que mereçam atenção especial do nosso ordenamento jurídico processual. Ainda utiliza-se como terceiro quadro, como terceiro ponto, como terceiro meio, né, de alienação judicial, quando se necessitar extinguir ou realizar a extinção de condomínio de bem indivisível. No presente caso, são várias as hipóteses de formação do condomínio e que, por vezes, forçam a alienação judicial. Não tem outro mecanismo, não existe uma outra saída. Dentre essas situações, podemos destacar a venda de imóvel decorrente de herança, quando o bem não comportar cômoda divisão, e ainda quando no divórcio ou na separação tivermos um único bem como patrimônio do casal e quando não existir entre eles um consenso com relação a essa partilha, ou seja, não quer deixar para o outro, mesmo mediante um determinado pagamento. Então leva-se o bem à alienação judicial, e é óbvio que depois vamos ver lá mais adiante que quando houver esse condomínio, né, quando tiver essa copropriedade decorrente de uma situação, por exemplo, inclusive de casamento, é o chamado direito de preferência, e automaticamente na alienação a outra parte pode fazer uma arrematação em igualdade de condições contra aquele que deseja arrematá-lo. A legitimidade para a alienação judicial de bens proceder-se-á a requerimento de qualquer interessado, como acontece, por exemplo, com as vendas judiciais de bens pertencentes a incapazes e nas alienações de bens comuns. Todavia, se houver permissão expressa em lei, como ocorre no caso de coisa achada prevista lá no Código Civil em vigor, o Código Civil 2002, né, a alienação judicial ela poderá ser determinada ex officio pelo juiz, não há problema nenhum. Também possui a legitimidade para o requerimento da alienação judicial o depositário do bem, e aqui nós podemos exemplificar, por exemplo, o caso do administrador na insolvência, a quem cabe a responsabilidade pela guarda e conservação deles, né? Este poderá requerer alienação judicial sempre que comprovar um dos casos enumerados no tópico 1.1 do presente trabalho. São aqueles casos, por exemplo, que a guarda é onerosa demais ou que dentre os bens apreendidos ou dentre os bens arrecadados existe o quadro de um bem de possível deterioração, o que geraria um prejuízo à massa, da qual cabe o depositário, quer dizer, o administrador, e aí que é também o depositário, praticar todos os atos possíveis para a sua
manutenção e conservação. Um exemplo clássico, aprendeu-se uma carga de tomate. Não tem como deixar o tomate lá armazenado ad perpétuum, aguardando, por exemplo, a alienação no prazo fixado pelo regime jurídico da insolvência, porque quando chegar a data X, todo aquele produto ele vai já estar estragado e gerou, se deixá-lo ficar depositado realmente por um tempo além do limite do seu prazo de validade, vai gerar automaticamente um prejuízo à massa. Então, é esse tipo de situação. Um carro, por exemplo, também, um carro, nós sabemos que dependendo do modelo, ele vai com o tempo depreciar ainda mais. A venda antecipada através da alienação judicial como um procedimento de jurisdição voluntária é benéfica. Aproveita o preço da ocasião e evita uma depreciação melhor ou maior do produto, o que traria um benefício à massa. São esses quadros e essas situações que a lei prevê e possibilita uma chamada alienação antecipada, que é prevista, inclusive, dentro lá da própria execução, que é prevista dentro do regime jurídico da própria insolvência. Não vou entrar no campo da falência, que é um quadro já estabelecido de estudo pelo professor de Direito Empresarial. A jurisdição voluntária na execução merece também destaque. No processo de execução, ainda que exista a previsão para alienação antecipada de bens, como se depreende lá da figura do artigo 852, caput e incisos 1 e 2 do CPC, que é aquela situação que já havíamos conversado, produtos que deterioração, né? Produtos que possam, por exemplo, trazer à venda benefícios para a execução, para o exequente, e quando se dá benefício para o exequente, acaba também trazendo benefícios para o próprio devedor, porque quanto maior ou melhor a alienação do bem, mais vantagens para ele também no cumprimento da obrigação, que é o pagamento da dívida, sem ter que ficar o exequente em busca de outros bens para suprir aquela diferença, né? Então, as normas desses quadros que eu apontei para vocês agora, ou que estamos apontando para você agora, melhor dizendo, essas normas poderão ser o da jurisdição voluntária, inclusive, conforme o caso, na dispensa do critério de legalidade estrita, que é o caso, né, por exemplo, da penhora do bem perecível. Então, eu falei do tomate, pode ser carne, pode ser produtos de supermercado, em síntese, qualquer quadro de bem perecível, não pode ficar perdendo tempo. Qual é a legalidade estrita? Publicação de editais, prazos para isso, prazo para aquilo, porque o cumprimento dessa chamada legalidade estrita, né, vai gerar prejuízo, né? O produto vai perecer. Então, é uma norma praticada para ontem de forma mais administrativa, não tão formal. Entretanto, deixa-se claro aqui o seguinte: não há que se confundir a alienação judicial em pura jurisdição voluntária com o que se faz, por exemplo, em especial no processo de execução. Haja visto que as normas próprias da execução não se aplicam nas vendas
públicas realizadas através da jurisdição voluntária. Então são coisas distintas. Mesmo que eu utilize essa figurinha, eu não tenho como, por exemplo, me utilizar dos mecanismos de impugnação ou coisa que o valha na jurisdição voluntária. Requerimento e decisão é outro ponto que merece aqui destaque, né? Nas hipóteses admitidas, qualquer interessado poderá requerer a alienação judicial. Da mesma forma, todos os interessados poderão, de comum acordo, estabelecerem a forma de alienação, não sendo lícito ao juiz desatender o requerimento em questão. O que significa isso? Veja, a alienação judicial se faz da mesma forma que se faz na execução, que é o leilão judicial. Mas nós vamos ver um pouquinho mais à frente que essa alienação, que esse leilão, ele não existe, por exemplo, aquele primeira, segunda praça, se faz um dia, outro no outro, não. Vai se realizar tudo num único dia, num único momento. Tá? É um pouco diferente. Mas a execução prevê, por exemplo, que a expropriação ela possa ser realizada. Aqui não se fala na adjudicação. Essa figurinha não se aplica aqui. Mas, por exemplo, possa ser realizada pela iniciativa particular. E aí pode ser um leiloeiro credenciado, pode ser um expert que é um corretor de imóveis, uma imobiliária, no caso de imóveis, conceituada, ou uma concessionária de veículos próprias para... Então, esse tipo de situação, as partes podem requerer ao magistrado que determine que a alienação seja feita porque eles decidiram lá de comum acordo realizar dessa forma e não através do leilão judicial onde tem que realizar a publicação de editais ou coisa que o valha. É óbvio que nós vamos ver que o bem vai ter que ter avaliação, não pode ser vendido por qualquer valor, mas ainda assim, se todos estiverem de acordo, essa alienação ela pode sim ser realizada por iniciativa particular. Vale ressaltar que se apenas um dos interessados requerer a alienação judicial do bem, os demais serão citados. Só vejam, essa citação não é para contestação. Eles serão citados para concordar ou contrariar no prazo de 15 dias. E essa norma está expressa lá no artigo 721 do nosso ordenamento processual civil. Poxa, mas aí a primeira coisa que nos vem à cabeça, contrariar não significa contestar? Não, nesse caso não. Nesse caso, o termo contrariar, quer dizer, se opor de alguma forma a esse quadro e a essa situação de alienação, seria através de uma simples manifestação nos autos. Por quê? Porque a alienação, na jurisdição voluntária, qualquer figura na alienação voluntária, né, ela é sempre determinada como meio de se atingir resultado necessário ou útil de simples administração. O que vale dizer, não se tem defesa, não se tem recurso, qualquer mecanismo contrário a essa situação, você deve fazê-lo através da ação apropriada, e aí, conforme o caso, através do processo de conhecimento
mas não aqui na jurisdição voluntária, porque não temos aqui o litigioso constituído, melhor dizendo. A avaliação, arrematação e preço vil são três figurinhas importantes também aqui, porque estamos falando de alienação judicial. Então, partindo do início, a alienação do bem, salvo o justo de todos os interessados em contrário, é realizada através de leilão judicial, e aí volta a frisar, em ato único, ou seja, não será deferido para a realização em outro dia. É apenas um único ato. Entretanto, como ocorre no processo de execução, né, a alienação judicial em questão, ela é precedida da avaliação do bem, ou seja, essa avaliação ela tem que ser realizada por um expert, porque independente de qualquer coisa, mas bom, se eu tiver um produto de bolsa de valores, é a mesma regra da execução, que eu tenha como obter o preço do dia tranquilo para alienação, eu vou me utilizar daquele mecanismo. Se eu tenho um veículo e tem uma tabela FIP que vai nortear, digamos, o meu trabalho, não há problema nenhum. Mas geralmente a alienação judicial aqui na jurisdição voluntária, ela sempre está envolvendo o bem imóvel, não que o bem imóvel esteja afastado. Nos casos que se conhecem, né, em especial nos casos que eu conheço particularmente como advogado, em que estive envolvido, sempre abordando a figura do bem de bem imóvel, e às vezes ações decorrentes de empresa ou da herança, coisa que o valha, que há necessidade sempre de ter um expert fazendo a avaliação para que não haja o prejuízo. Então, tecnicamente, a venda do bem por preço considerado vil, por questão de ordem pública, ela será sempre rejeitada. Só para lembrar para vocês, o que é considerado preço vil? É aquele preço mínimo fixado pelo magistrado, partindo do preço da avaliação, e se ele não o fizer, é 50% do bem do imóvel. Só que quando nós temos incapazes, a regra, por exemplo, da alienação, ela já é um pouco mais rigorosa, o preço é muito, no mínimo 80% do valor para que ele seja considerado vil, e o 80% é o valor da avaliação, mas nesses casos, quando há o bem de incapaz, o juiz sempre coloca o dedo e ele faz a fixação daquilo que ele considera como sendo preço vil, até para que o incapaz não venha a sofrer qualquer prejuízo. E além da figurinha do magistrado, o Ministério Público, como fiscal da lei, ele sempre está presente nesses atos, quando envolver o bem de interessado incapaz, né? As despesas decorrentes com a alienação dos bens, a princípio, são da responsabilidade dos interessados. Então, quem pede é responsável pelas despesas, mas elas geralmente são distribuídas entre todos os interessados na alienação, exceto quando a autorização condicione que a referida venda deva ser realizada sem ônus, como a princípio normalmente ocorre nas alienações em que esteja em jogo, né, o interesse de incapazes. O outro tópico aqui importante destacar com relação a essa figurinha jurídica são os procedimentos admissíveis, né? Já estudamos, já analisamos, já abordamos inclusive aqui que na jurisdição voluntária não cabe defesa
tampouco recurso. Mas alguns procedimentos são admissíveis contra a alienação judicial do bem, até para validar em si o ato e a forma com que ele é realizado, para dar a robustez àquela situação e àquele quadro. Assim, contra a alienação judicial de bens na jurisdição voluntária, deixando sempre bem claro para não confundir com aquela que ocorre, por exemplo, na execução, lá no cumprimento de sentença, que já foi alvo de estudo por todos vocês. Então, na jurisdição voluntária são admitidas as chamadas alegações incidentes. O que seriam essas alegações incidentes? São manifestações em que contém apenas arguição específicas, né? E aqui nesse quadro, contra defeitos do ato, e aí podemos apontar assim como exemplo, falha ou irregularidade na avaliação e falhas ou defeitos na publicação de editais, porque a publicidade ampla é importantíssimo, porque quanto mais pessoas participarem da arrematação, que é aqui da alienação nesse quadro, né, mais chance se tem de conseguir um preço melhor para a venda do bem. E esse é o objetivo. Então, por derradeiro, há que se deixar claro o seguinte, que tais manifestações jamais serão possíveis, ou em tais manifestações jamais serão admitidas se discutir nulidades sobre a alienação em si e o negócio de puro direito material. Então, veja, manifestação é só para apontar de falhas do ato de arrematação, de alienação propriamente dito, né? Então, mais nada além daquilo que já indicamos. Aqui, se você quer discutir a nulidades relativas à alienação ou ao negócio de puro direito, tem que buscar através do mecanismo próprio ou da ação apropriada. Para finalizar, o produto da alienação, né, o bem arrematado, né, o produto, o dinheiro arrecadado com essa alienação judicial, descontadas as despesas relativas à sua avaliação e outras determinadas pelo juiz, se for o caso, serão depositadas, o saldo, né, serão depositados em conta remunerada à disposição do juízo em banco oficial. O levantamento depois é relativo ao quadro e à situação que a petição inicial tiver indicada e cabendo o juiz determinar a expedição de alvará na forma previamente já determinada.